Galera, em Dandadan tem vários personagens extremamente poderosos. Tem yokais, tem espíritos malignos, médium, até mesmo alienígenas extremamente poderosos. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Os 10 personagens mais poderosos e mais fortes de Dandadan. E se você quiser continuar vendo conteúdo de Dandadan, deixa aqui embaixo nos comentários e se inscreva para mais, pois vamos trazer muito mais para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos começar aqui com o Tsukinoko, que é basicamente um super verme gigantesco lá da Mongólia. Ele é extremamente poderoso, só que tinha um baita de um problema. Ele vivia debaixo de um vulcão que poderia entrar em erupção a qualquer momento. E quem causaria esse verme gigantesco? Por causa da sua fome. Então, simplesmente para isso não acontecer, o pessoal daquela vila meio que criou um ritual sacrificando aquelas pessoas para esse verme gigantesco não fazer aquele vulcão entrar em erupção. Só que tinha um detalhe muito insano desse verme gigantesco, que é basicamente o seu poder psíquico, que basicamente poderia fazer qualquer pessoa que estivesse um nível abaixo dele simplesmente fazer aquela pessoa tirar a sua própria vida. E não é só isso que esse verme gigantesco tinha de especial, ele também tinha uma baita de uma regeneração. Tanto que a Momo e também o Okaru fazia dano nele, só que era inútil, já que a sua regeneração curava qualquer tipo de dano que ele recebia. Mas ele não era perfeito, ele não era imortal ou invencível, ele basicamente tinha uma única fraqueza, que era a luz solar. Então o Okaru e a Momo pensaram em um plano para tirar ele do subsolo e ir lá para a luz do dia, assim conseguindo vencer ele. Mas ele merece estar aqui nessa posição de número 10. E em nono lugar nós temos o cartão do conto de fadas. Ele é basicamente um yokai, que ele é extremamente antigo, mas foi selado no misterioso Dandara, acho que é assim que se pronuncia. E ele simplesmente tem um mundo próprio dentro de um baú amaldiçoado. Só que tinha um detalhe que infelizmente a gente não sabe do porquê ele foi selado dentro desse baú. Mas uma coisa é certa, isso ele não pediu de cumprir os seus objetivos, mas como ele não pode agir sozinho, ele basicamente usa os humanos para alcançar os seus objetivos. Através do tronco amaldiçoado, ele simplesmente conseguiu abrir um portal, e com isso ele consegue teleportar as pessoas para o seu mundo sombrio. E com isso ele simplesmente pode manipular qualquer tipo de pessoa, fazendo ela simplesmente quebrar completamente, principalmente o seu espírito, já que ele consegue manipular essa pessoa tão profundamente que ele consegue trazer os seus maiores pesadelos à tona. E quando ele consegue fazer isso, controlar a pessoa perfeitamente, ele fica extremamente insano, indo até o limite daquela vítima, até aquela pessoa aguentar todo o seu poder. Quando não aguenta mais, acaba morrendo. E cada uma das suas cartas tem um poder único, como da boca, tirar a voz da pessoa, dos olhos, deixar a pessoa cega e entre outros. Só que como o verme gigantesco tem uma fraqueza, ele também tem, que é basicamente o seguinte: o conto de fada, as cartas dele, tem um ponto fraco. Para ela funcionar, precisa ter um contato visual. Então se alguém quiser fechar os olhos, pode simplesmente escapar facilmente, já que o contato visual é necessário para seus poderes funcionar. E também tem como destruir essas cartas, só que é muito difícil. E para derrotar ele totalmente, tem que derrotar ele no seu mundo, que é basicamente moldado à sua vontade. E também tem que destruir todas as cartas ao mesmo tempo. E para piorar a situação, se alguém consumir ou vestir uma roupa, ele vai acabar automaticamente fazendo parte desse mundo. Mas esses poderes não funcionam em yokai, então por isso que ele foi derrotado. Em oitavo lugar nós temos ele, o Jin Enjoyji, que foi possuído pelo yokai Mal Olhado, que é extremamente poderoso, que ficou anos preso na casa do sacrifício do Tsukishinoko, que sua história é bem trágica. Simplesmente desde criancinha ele foi escolhido para ser o sacrifício daquele verme gigante. Pois, como eu disse anteriormente, o Tsukinoko simplesmente poderia causar uma erupção e destruir toda aquela aldeia. Então o pessoal fazia sacrifícios para evitar essa destruição. Então ele, desde pequeno, foi oferecido como sacrifício. Então desde aquele tempo ele sempre tinha ressentimento e um baita de um ódio com todo mundo. Ele acabou renascendo e viu que outra criancinha também seria feita de sacrifício. Então ele tentou de tudo evitar que aquela criança fosse sacrificada. Tentou brincar com ela, tentou soltar ela, mas acabou falhando. E acabou renascendo como um espírito vingativo. E é por isso que ele também lutou contra o Tsukinoko. E também, como ele é pura maldade, agora quer vingança contra todo mundo com o seu poder. Com o seu poder do Mal Olhado, ele pode fazer qualquer pessoa tirar a sua própria vida. Tá achando pouco? Ele também pode compartilhar as suas memórias, as suas dores com o seu receptáculo, que na época era o Didi. Ele também, quando tá com o seu receptáculo, ele acaba recebendo uma baita de um boost de poder e também de força física. Não só força,
força que ele ganha também, ganha velocidade, tanto que ele consegue bater de frente com o Okaru transformado com o poder da vovó Turbo. Olha que ele é extremamente rápido, mas o maior trunfo, a sua carta na manga é tipo uma expansão de domínio. Uma casa amaldiçoada onde prende o seu adversário com uma barreira quase impenetrável, serve como defesa e como aprisionar os seus inimigos. Ele é extremamente poderoso. Mas tem um cara que superou ele e está em 7º lugar. Sim, o próprio protagonista de Dandadan, o Okarun. E ele foi simplesmente amaldiçoado pela vovó Turbo. Ele perdeu seu baseball bat, depois conseguiu recuperar ele, depois perdeu suas bolas de ouro. Mas tipo, ele acabou ganhando o poder espiritual da vovó Turbo, ganhando uma nova transformação incrivelmente insana, deixando ele mais forte e mais rápido. Só que infelizmente ele ficou super bad, tipo, ele fica super depressivo, acha que tudo vai dar errado. Mas tem uma coisa muito interessante, é que ele só poderia se transformar 2 vezes por dia, mas ele treinou tanto, mas tanto que acabou superando isso e quase dominando completamente o poder da vovó Turbo. E falando da vovó Turbo, ela está aqui em 6º lugar. E ela é simplesmente uma das yokais mais influentes da história. Tipo, tudo começou com ela. Ela simplesmente queria ser o Flash, mas não conseguiu. Mas ela é a mais rápida de toda a história de Dandadan. Se você acha que o Okaru é forte e rápido só porque ele tem a essência do espírito dela, imagine ela no corpo original dela, tipo, usando todo o máximo do seu poder. Não tem comparação. E diferente do Okaru, como ela é um espírito, ela simplesmente pode mudar as suas formas físicas, igual ela fez lá no túnel do trem. E também falando no túnel do trem, ela pode amaldiçoar qualquer pessoa, igual ela fez com o Okaru. Já se você perder pra ela, você acaba sendo amaldiçoado. Mas como os protagonistas era malandro e tinha o plano e o preparo, acabaram vencendo ela na lábia e também na corrida. E em 5º lugar nós temos ele, o Quinta Sakata. Você lembra aquele ditado que a aparência engana? Esse ditado sim se encaixa no Quintaka, já que tem essa aparência de nerd, tipo de fraco e franjinho, mas na verdade ele é extremamente poderoso. E por sorte do Okaru e da Momo, ele é aliado deles. Tipo, ele tem conhecimento sobre mechas nunca visto. E o cara é tão roubado que ele simplesmente construiu um mecha, um Megazord, simplesmente do Buda. E ele consegue controlar esses mechas sem nenhuma dificuldade. E o cara é tão insano, quanto mais ele vai construindo, mais vai se aprimorando, mais forte ele vai ficando. E atualmente no mangá ele tá insano e pode melhorar cada vez mais. Em 4º lugar, nós temos ela, a Seiko Ayase. Mesmo se ela não tenha uma transformação única, um poder de um yokai único, ela é extremamente poderosa e muito experiente. E também tem umas habilidades extremamente roubadas, como consciência espiritual suprema e uma baita experiência como uma médium. Tá achando pouco? Ela simplesmente consegue entrar em contato com divindades extremamente poderosas. E ela é simplesmente considerada uma das médiums mais poderosas da história de Dandadan. E ela também pode pegar emprestado esses poderes desses deuses locais, igual ela fez contra a vovó Turbo. Só que infelizmente, como o próprio Tio Itachi disse, toda técnica tem uma fraqueza. Ela só pode utilizar esses poderes de deuses, infelizmente, somente no território deles. Se ela acabar saindo do território deles, ela não pode utilizar. Infelizmente, uma baita de uma fraqueza. Então ela só é super poderosa no local onde ela vive, onde os deuses vivem também. Graças a isso, esse nível que ela tem de território, ela não pode ajudar os protagonistas. É como se fosse o Satoru de Jujutsu Kaisen, um cara tão absurdo de forte que precisa ser tirado de cena para a história prosseguir. Igualzinho ela. Ela é tão forte e tão experiente que, tipo, não daria graça à história, porque, tipo, ela ia derrotar a maioria das ameaças. E em 3º lugar nós temos ele, o Conde Saint-Germain. Ele é extremamente poderoso, mas bastante integrante, já que é um alienígena e está muito fascinado pelas paranormalidades do mundo. A gente não sabe ao certo a extensão dos seus poderes, a extensão da sua força, mas a gente sabe que, tipo, quando ele derrota um yokai, ele acaba absorvendo esses poderes. Basicamente, com o passar do tempo, ele derrotou muitos, mas muitos yokais estão em outro patamar. Ele simplesmente guarda esses poderes desses yokais que ele derrotou debaixo do seu casaco. O cara é simplesmente insano. Então quando ele utiliza esses frascos juntamente com sua espada, ele acaba meio que pegando esses poderes temporariamente. E tipo, pra ter uma noção do quão absurdo do cara, que a gente nem sabe a extensão da sua força. Então a gente sabe que ele pegou alguns yokais como do conto de fadas, tá ligado? Ele é muito roubado. E em 2º lugar, que é o Astor Kurt, que é simplesmente um alienígena que tem mais trabalho para os nossos protagonistas.
Ele é simplesmente o líder de um grupo de alienígenas extremamente poderosos. E os caras têm um objetivo simples: buscar vários planetas para conquistar. Só que ele cometeu um erro, que foi ir pro planeta Terra, mas ele parece um povo naturalmente, mas como ele tem um exoesqueleto extremamente roubado, ele deu muito trabalho. Para ter uma noção, todos os dispositivos alienígenas que foram apresentados em Dandadan, os exoesqueletos dos Kirks é simplesmente os mais roubados e os mais poderosos de longe. Tem manipulação espacial avançada, tem visibilidade, super força, super velocidade. Mas essa armadura não é fabricada do zero, tipo, é basicamente criado por um organismo vivo chamado Big Mama. E esses trajes, a potência deles é de acordo com os sentimentos fortes ou tristes que daquela criatura que foi devorada. O exoesqueleto mais poderoso, que Arthur acha assim que se pronuncia, é usado pelo Kirk, que é basicamente os trajes mais roubados que ele pode atacar com uma força invisível, distorcendo o espaço, destruindo tudo que tiver ao seu redor. E em primeiro lugar, simplesmente temos a yokai mais poderosa de longe, que é a Reiko Kashima. Ela tem um poder simplesmente simples, que é basicamente usar os poderes do espelho. Tipo, isso é roubado? É muito roubado. É basicamente a yokai mais poderosa de Dandadan. Ela simplesmente sozinha, galera, conseguiu a invasão dos alienígenas do Arthur Kirk. Sozinha, galera, com o seu poder do espelho. E ainda foi com um único ataque, para uma invasão alienígena sozinha. Para piorar, qualquer pessoa que é refletida no espelho dela pode ser aprisionada. E é basicamente impossível de sair dessa dimensão de bolso. Não importa o tamanho da pessoa, se for um exército ou não. Se olhou nesse espelho, você é preso para sempre. E você é só solto se ela quiser, tá ligado? Para ter uma noção, não tem limite de espaço. Isso pode ser gigantesco, pequeno. Se você olhar, você vai ficar preso. Você acha que estou brincando? Ela basicamente sozinha conseguiu capturar o exército inteiro do Kirk nessa dimensão. O exército inteiro, galera, inteiro. E eram milhares de naves, pessoas, seres, eram milhares e milhares. Ela conseguiu esse feito absurdo. E ela simplesmente pode manipular essa dimensão à sua vontade. Simplesmente a personagem até agora mais poderosa. Mas tem uma menção honrosa, que é o Ludris, que ele passa viajando simplesmente uma galáxia para outra. E ele é um alienígena com um corpo totalmente quadrado. Só que tem boatos que ele é onisciente e todo poderoso. Só que tipo, até agora não tem feitos concretos que isso seja verdade. É só apenas rumores. E aí, curtiu essa lista e quer ver mais como essa? Se inscrevam aqui na Cidade do Nerd, pois vão trazer muito mais para vocês. Tamo junto, galera, e valeu!